Viver o tempo certo. Viver a hora certa. Parece assim, parece uma frase simples, né? Ou até mesmo parece uma coisa fácil de se fazer. Mas se fosse fácil, Satanás não investiria tanto na luta em que para fazer com que as pessoas vivam na estação errada. Por que eu digo estação errada? Preste atenção. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, fala sobre o tempo. Né? Tempo de aborrecer, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de saltar de alegria, tempo de abraçar, tempo de afastar. Ou seja, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ali fala sobre o tempo. Né? Leia ali Eclesiastes capítulo 3. Fala sobre o tempo para cada coisa. Tempo de abraçar, tempo de afastar, tempo de juntar pedra, tempo de espalhar pedra. Existe um tempo para tudo, né? E uma das coisas que o inimigo quer é fazer com que você esteja fora da estação que Deus projetou para a sua vida. Ou seja, agora a estação que está na minha vida é uma estação de paz. Só que a estação passada, esses últimos meses da minha vida, foi muito conturbado. Eu enfrentei muita guerra física e espiritual. Parece que todo mundo que me olhava queria discutir comigo. Parece que todo mundo queria arrumar um pé de guerra comigo. Eu estava com a espada na mão, tanto física quanto espiritualmente. Estava igual o Pedro, já cortando a orelha de Malco. Ou seja, não estava fácil, né? Eu estava na fila do banco, vinha alguém para discutir comigo. Eu entrava na padaria, a mulher discutia comigo. Eu ia para a fila comprar pão, a mulher discutia comigo. Alguém discutia, né? Alguém incomodava, alguém implicava. Parecia que parecia que jogaram alguma coisa em mim. Alguma coisa assim, que tinha um cheiro ruim. Onde eu chegava, chamava a atenção, parece que exalava alguma coisa. E as pessoas começavam a me mirar, a discutir, a jogar piadinha, enfim, insultos e tudo mais. Por que isso? Ou seja, o porquê comigo? Por que comigo? Bom, tempo de espalhar pedra, tempo de juntar pedra, tempo de guerra, tempo de paz. Aí, ok. Agora, nossa, pastora, estou orando 3 horas da madrugada, eu estou na oração, eu estou na campanha da manhã, eu estou na campanha da noite, eu estou na campanha do monte, eu estou na campanha de jejum e guerra, batalhas e tal. Estou travando guerras, tempo de guerra. Ok, essa estação ela vai passar, porque Deus ele não chama a gente para viver só um tempo, tá? Senão a Bíblia diria que seria só o tempo de chuva, né? Chuva, 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 relâmpago e tempestade, furacão. Não é assim. Tempo de guerra, tempo de paz. Aí o que acontece? Passa aquele período de guerra, vamos para uma próxima estação, agora vai vir um período de paz. Aí o período de paz começa a chegar, a pessoa vem conversar com você, mas vem conversar com você na paz, né? Só que você tá tão na guerra que você ainda não soltou a espada. Você acaba ferindo aquela pessoa. Aí Deus manda outra, que vem conversar com você também na paz. Você também usa a espada. E aí Deus usa um irmãozinho, alguém, ou até um familiar seu, alguém que você ama, alguém que você tem um carinho especial, alguém que você vai ouvir. E a pessoa chega em você e fala, irmão, baixa a espada. Irmão, baixa o escudo. Irmão, sabe? Você está sempre na ofensiva, você está sempre, sabe, com o escudo levantado, você está sempre armado, você está sempre levantando muro, existe uma parede que em você que é intransponível, a gente não consegue chegar em você, parece que você é intocável, você não quer se expor, não sei, você acaba sendo estranho. Claro que a pessoa não vai dizer com essas palavras, mas a pessoa vai chegar para você e vai dizer, olha, trata o fulano com mais carinho, não seja tão ríspido. Ô, meu bem, você foi grosso, sabe? Você foi indelicado, né? A pessoa vai dizer para você. Mas só que você não percebe. Por que você não percebe? Porque você está tanto tempo lutando, você está tanto tempo guerreando, você está tanto tempo com a espada na mão que os teus dedos fecharam e não abre mais. A Bíblia fala de uma batalha que Davi teve, que ele lutou tanto, 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 que sabe, passou a noite, veio a manhã e que os seus dedos se fundiram à espada. A Bíblia fala sobre isso, sobre uma das guerras que Davi foi. Ele enfrentou isso. Então, às vezes, a gente está tão assim, ó, com aquela adrenalina do ritmo que a gente está vivendo, sabe? O ritmo das coisas.
E a vida tá tomando um ritmo muito acelerado. E a gente está nesse ritmo. E Deus está dizendo, filho, ó, eu já mudei a estação, muda você também. Saia dessa guerra, porque você está atraindo mais guerra, de forma desnecessária para a sua vida. Você está arrumando confusão, discutindo com pessoas, sendo ríspido com pessoas de forma desnecessária, porque você está vindo num ritmo frenético de batalha. E Deus está dizendo, eu já mudei a estação e você não está compreendendo. Aí Deus começa a enviar pessoas para falar com você, até que chega um momento que, se Deus tiver que te ferir, vai fazer você parar para você entender que Ele está falando sério, que você precisa sair dessa estação, porque Ele quer te abençoar. Ok, você entendeu agora que é um período de paz. Você começa a baixar o escudo, você começa a baixar a espada, você começa a ouvir as coisas buscando o bem, não o mal. Você começa a olhar com olhos bons e não com olhar mau. E não é fácil, porque a pessoa que já vem no período de guerra, ela olha tudo com um olhar mau. Por quê? Porque disso dependia a vida dela. Porque como ela estava no tempo de guerra, ela precisava olhar para o outro com um olhar diferente. Por quê? Porque eu não sei se ele não vai me matar. Porque ela está num período de guerra. Ela está vivendo a estação da guerra. Agora, quando ela sai da estação da guerra, isso já não vai acontecer. Mas o olhar dela continua sendo aquele olhar mau. Você me entende? A pessoa saiu do mundo, né? Vivia numa grande capital, olhava assim, o caminhar da pessoa era assim, olhando por cima do ombro, né? Olhando direita, esquerda, não sei se não vou ser assaltado. Aí ela sai daí, ela vai morar no interior, numa cidade super pacata, que até os passarinhos cantam de manhã, aquela coisa linda. Filho, você está num outro ambiente. Você está num outro lugar, você está com pessoas diferentes, você está numa estação diferente, por favor. Se ambiente, ou seja, nós precisamos nos ambientar, sabe? Sabe quando você pega a criança, você leva para a creche e a criança passa por aquele período de ambientação, ou seja, ela vai começar a se habituar na creche, no começo ela vai 2, 3 horas, depois ela começa a ir de manhã, depois ela começa a ir de manhã e de tarde, que aí já se habituou, né? É o período de adaptação. Todos nós somos adaptáveis, né? A gente, por exemplo, nós somos da América Latina, mas se a gente for para o Alasca, que é um lugar muito frio, a gente não está acostumado com um frio tão extremo, né? Daquele jeito. Aqui no sul tem frio, mas não é o Alasca, né? Diga-se de passagem. Aqui no sul nem está tendo mais frio, hein? Com esse aquecimento global. Aí a gente vai para lá. A gente vai ter que se adaptar, os nossos ossos vão ter que se adaptar, porque o frio dói os ossos. Então, tudo existe um período de adaptação e um período de preparação. E eu vou dizer algo para você muito importante, não despreza a preparação. Alguém preparado hoje é alguém honrado amanhã, sabe? Quando você se prepara para viver o melhor de Deus, quando você se prepara para viver aquilo que Deus quer na sua vida, Deus vai te honrar. Se prepara como? Estude, leia, sabe? A Bíblia diz assim, procura apresentar-te como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aquele que quer pregar a palavra, ele tem que ler, leia bastante, leia a Bíblia. Nós pregadores, nós lemos a Bíblia várias vezes. Se possível, leia em outra língua, se for possível. Leia em outra língua, se for possível, para você obter ainda mais conhecimento. Sabe? Estude outra língua, esteja preparado, para que no momento que Deus disser assim, ó, vou chamar o fulano, quando ele voltar lá, você está preparado. Porque você se dedicou, você se preparou, você leu, você estudou, não despreza a preparação. Ela é muito importante. Olha para Davi, vai o profeta Jessé, pega o chifre, pega o azeite, Deus diz, pega as coisinhas todas aí, vai lá na casa de Jessé, porque eu tenho me provido de um rei. Saul não está me agradando, eu não quero mais ele ali. O profeta obedece. Quando chega lá, a gente sabe da história, né? Ai, tenho visto esse aí, esse é o que Deus escolheu. E Deus já exorta o profeta. Não é esse não. Não vai pela aparência não. Eu não olho para a aparência, eu olho para aquilo que está no coração.
não vai pela aparência. Deus ele não quer saber se você é alto, bonito, formoso, ele quer saber do teu coração. Está disposto? Está disposto a enfrentar o propósito, a matar o Golias, a enfrentar o gigante? Está disposto a enfrentar Saul? Está disposto a não matar Nabal, a ouvir Abigail? Está disposto? Tem um coração maleável? Sabe? Deus pode trabalhar em você? Ou você está ainda com aquele coração duro, de pedra, onde aquele barro ainda que não é um barro moldável, né? Tem que ser vaso, então se permita ser vaso para que Deus possa te levar mais longe. Às vezes nós queremos coisas maiores, mas nós não deixamos Deus nos moldar. A gente não se abaixa, nosso orgulho é muito grande. A gente não consegue dizer, me perdoa, me desculpa, eu errei. Me dá mais uma chance, eu quero uma segunda oportunidade. A gente não consegue. E aí não tem o que Deus fazer. Porque Deus ele está com o humilde. Deus está com o humilde. Guarde bem isso, Deus está com o humilde. E enfim, a preparação, se prepare. Se prepare, sabe? E aí chega o profeta, unge ele. O que acontece com ele? Sei lá, ele tem quantos anos? 16, 17 anos quando ele é ungido rei, né? Pelo profeta. Mas ele vai chegar a exercer mesmo que ele começa a reinar em Judá, né? E depois é que ele vai reinar em todo Israel. Ele ficou 7 anos reinando ali em Hebron, para depois reinar em todo Israel. E casou com Abigail, teve vários filhos ali em Judá, para depois herdar no país todo, ou seja, no reino todo, que era o reino de Israel. Houve toda uma preparação. Ele enfrentou muita guerra, ele enfrentou muito leão, um gigante, tudo. E teve erros. Ah, mas eu não quero errar. Você vai errar. Pastora, tá me jogando praga? Não! O erro faz parte do ser humano. O erro ensina a gente. Conversa com alguém mais velho. Chama alguém de 80 anos, 77, 78, tem alguém aí nessa faixa etária. A pessoa vai te dizer o seguinte, o erro ensina. É bom errar, porque o erro faz você ser melhor, você vai se melhorar com o erro. A gente vê um Davi que matou o amigo, ele matou Urias. Mas ele fez isso a segunda vez? Ele fez isso 2 vezes? Não, ele fez uma só. O erro ensina. O erro é uma varinha de correção na nossa vida. Quando a gente tem um coração voltado para Deus, a gente erra e a gente se arrepende. Né? A gente vê um Davi que fez o censo, né? A Bíblia diz que Deus disse na sua palavra que o povo de Israel seria incontável. Ou seja, não era para contar. Davi vai lá e faz o censo. Quero saber quantos homens de espada tem na mão. Quero saber o tamanho do meu exército. Para quê? Para quando tu ir na guerra, tu ir na confiança do teu braço? Né? Não é para contar, Davi. Ele vai lá e conta. Deus manda um anjo. Um dia só o anjo matou 70 mil pessoas. Davi fica desesperado. Claro. O que é um rei sem povo? Não existe. Para ter rei tem que ter povo. Se não tem povo, não tem nem rei. Vai governar o quê, né? O que acontece? Acontece o censo, Deus manda o anjo, aí o anjo para, porque Deus dá a ordem para o anjo parar. E o anjo para bem na eira de Araúna, o Jebuseu, né? Da tribo de Jebus, ali de Jerusalém. Naquele pedacinho de terra, Deus diz assim, ó, para, pode parar, guarda a espada. O anjo para de ferir, a praga cessa. O que Deus diz para Davi? Davi, agora o seguinte... Você vê que Deus não pede sacrifício para Davi quando Davi mata Urias, né? Deus pede arrependimento. Agora, quando Davi peca e conta o povo de Israel, vai contra a palavra de Davi, que Deus disse, vai contra a palavra de Deus, né? Que Deus disse que não era para contar, que o povo seria incontável. Ali Deus pede o sacrifício, porque ele está indo contra a palavra de Deus. Entendeu? Quando ele mata Urias, ele está indo pelo coração dele. Eu quero me livrar do meu crime. Eu quero esconder meu crime. Ninguém vai saber. Eu peguei a Betseba, mas ninguém vai saber de nada. E aí ele faz todos aqueles cambalachos, né? Manda o homem para casa. O homem não fica lá, o homem volta para o palácio, porque o homem era fiel, era amigo dele. E aí o seguinte, Davi foi para o céu? Foi.
Davi vai estar com Deus na glória, junto com os anjos? Vai, ele já morreu, vai. E Urias vai estar lá também. A Bíblia não diz que lá no céu a gente vai ter amnésia. A Bíblia diz que lá tudo vai ser perfeito, porque não vai ter mais esses desejos carnais, mundanos em nós, o pecado que tão de perto nos rodeia. Mas ele vai ter que olhar para Urias, né? O cara que ele matou e que foi fiel com ele. Acho que não tem nada pior que ter que olhar para alguém que foi fiel com você e que você apunhalou pelas costas. Davi vai ter que enfrentar isso lá no céu. Enfim, continuando aqui, porque isso é pano para manga, hein? Tem muita gente que tem que voltar atrás e pedir perdão. Não olha pro lado não, fala com Deus, fala: Deus, me dá força. Me dá força para pedir perdão para ele, me dá força para pedir perdão para ela. Me dá força, Senhor, para mim sair desse banco aqui, ir lá e dar um abraço nessa mulher, dar um abraço nesse homem, dizer: me perdoa. Ah, mas não fui eu que errei. Não interessa, pede perdão. Pede perdão. A Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele que se humilha, Deus exalta. Seguindo. Preparação. Às vezes a gente não quer se preparar, a gente não quer parar, a gente não quer puxar o freio de mão. A gente até ganha de Deus os talentos, os dons, mas a gente não quer botar a mão no arado. Ou seja, Deus ele dá a terra? Dá, mas cabe a quem arar a terra? Você. Quem prepara a terra? Você. Quem cultiva o campo? Você. O que Deus diz para Adão? Adão, você vai arar a terra, você vai cultivar a terra, você vai preparar a terra. Você vai fazer. Não eu, você. E você vai comer do suor do teu rosto. Vai sair calo na tua mão. O trabalho, sabe? O trabalho edifica. Deus ele trabalha até hoje. E o trabalho é a preparação. Quando você pega um livro para ler, eu vou ler o livro de Miqueias, que já é difícil, mas eu vou ler em inglês, porque eu quero aprender. Ô glória! Está se preparando. Eu vou me dedicar e vou fazer uma campanha de oração e jejum na madrugada com leitura bíblica, porque eu quero que Deus acrescente em mim sabedoria, porque eu quero conhecimento para falar ao povo. Ô glória! Preparação. Tudo que a gente se prepara, lá na frente Deus nos honra. Alguém preparado no futuro é alguém honrado. Mas quando a gente despreza a preparação, a gente despreza o ensino, a gente despreza a sabedoria, Deus também nos despreza. A Bíblia diz no livro de Provérbios: porque tu desprezaste a sabedoria e o conhecimento, Deus te desprezará a ti também. Ou seja, a sabedoria e o conhecimento vêm de Deus para acréscimo na nossa vida. Sabe, igual uma faculdade, sabe? Você não se torna médico, fisioterapeuta, seja qual for a profissão que você vai escolher, se você não se preparar. O que você faz hoje, alguém ensinou, você teve uma faculdade, você se preparou para fazer. Ah, mas eu não tenho faculdade, mas eu sou um metalúrgico, mas alguém te ensinou a soldar. Ou você fez cursos para isso. Ou alguém te ensinou. Se alguém te ensinou, você teve uma preparação. Quem sabe não foi dentro de uma sala de aula convencional, mas você teve uma preparação. Jesus era marceneiro, aprendeu com José. Ele teve a preparação da marcenaria com José, no dia a dia ensinando ele a fazer o corte da madeira, a talhar a madeira. Né? A preparação muitas vezes ela não é de uma forma convencional. Os processos de Deus, o aprendizado que vem de Deus, a sabedoria que vem de Deus, muitas vezes não é de uma forma tradicional. Eu me lembro que quando eu me converti, eu fiquei desempregada. Eu fiquei 1 ano dentro de casa, orando, jejuando, lendo Bíblia. Eu passei 1 ano comendo Bíblia. Era Bíblia de manhã, Bíblia na madrugada, Bíblia de noite, Bíblia de tarde. Era Bíblia. Eu lia. Às vezes eu lia 12 horas por dia. Escrevia 12 horas por dia também, escrevia muito. Lia e escrevia. Tomava nota daquilo que eu achava interessante. Colocava as dúvidas, ia orar e pedir de Deus as respostas para as dúvidas que eu tinha. Quando não, pedia para o meu pastor, para a minha pastora, para que me explicasse. 1 ano depois, fui fazer teologia. Já fazia escola bíblica, fui fazer teologia. Preparação. Quando nós desprendemos tempo a nos preparar, nós vamos mais longe. Sabe? Não pense que a tua oração, o teu jejum, a tua santificação, sabe? Essa santidade que você está guardando, não pensa que ela é algo assim que não tem valor.
A Bíblia diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não pensa que você que é jovem, que está se guardando no Senhor, e está guardando a sua santidade, está se santificando, não pensa que você está perdendo tempo. Você está ganhando tempo. Se você morrer amanhã, você se encontra com Deus. Porque o jovem tem mania de achar que não vai morrer, né? Não, porque ele é jovem, vai demorar muito. Quem disse? Você não sabe o dia de amanhã? Você não sabe se Deus te recolhe cedo, né? Me recordo de um jovem aqui, que Deus recolheu ele muito cedo. Ele teve do dia para a noite ele teve um problema de saúde na medula e Deus o recolheu, o levou. A gente não sabe do dia de amanhã, mas o que nós sabemos é que tudo que vier à tua mão para você fazer, hoje, faça. Assim diz Eclesiastes. Porque na sepultura para onde você vai não há trabalho e nem recompensa. Então tudo que vem na nossa mão para fazer hoje, façamos. E façamos com o coração aberto, porque estamos fazendo para o Senhor. Não despreze a preparação. Amém? Davi se preparou, os homens da Bíblia se prepararam. João Batista ficou aí 30 anos lá no deserto se preparando. Jesus se preparou 30 anos para exercer um ministério de 3 anos. E se a gente não se preparar, a gente não vai chegar. Então nos preparemos para Deus, com rogos, como diz os antigos, com oração, com choro, com lágrima, com estudo. Que estejamos preparados para viver o melhor de Deus, porque Ele tem o melhor dele para dar para nós. Então vamos se preparar para viver esse melhor dele. Amém? Eu quero orar com você, eu quero que você ore junto comigo e eu quero que você ore com fé. Não importa onde você está, não importa o país onde você está, o estado, cidade, não interessa. Isso não importa. Eu quero que você ore comigo e que você ore com fé. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos prepara. Nos prepara para viver o melhor de Ti, Senhor. Nos prepara para viver o melhor de Ti. E nos dá força, ânimo, vigor, entusiasmo, disposição para nos preparar. Nos dá, Senhor, o desejo de Te buscar. Coloca em nós fogo ardente, desejo ardente, sede de buscar a Tua face e a Tua presença. Que possamos levantar na madrugada para orar. Que possamos levantar, Senhor, nos levantar. Assim como diz a Tua palavra, Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Que possamos nos colocar na brecha, Senhor. Há tantas pessoas no mundo, mas nem todas são iguais. E Deus olha para baixo e busca os fiéis da terra, porque os seus olhos estão sobre os fiéis da terra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, hoje nós te pedimos, faz a Tua vontade na nossa vida e coloca em nós o desejo ardente de buscar a Tua face, para que possamos ir um pouco mais além, que possamos chegar um pouco mais longe contigo, para que se cumpra em nós o Teu querer e o Teu desejo e a Tua vontade, que possamos viver o Teu propósito. E sabemos, Pai, que os Teus propósitos são grandes, que possamos vivê-los, mas para vivê-los nós precisamos nos preparar. Então, Senhor, nos ajuda a nos preparar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diz amém, amém e amém. Eu tenho certeza que você deseja e você vai compartilhar isso com mais alguém. Amém? Eu sou a pastora Gesisbel. Foi um prazer estar com você. E eu tenho certeza que aquilo que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo. Não importa a diversidade que você está passando, você vai vencer todas elas. E o Senhor vai te honrar, mas não despreze a preparação. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.